Olá, tudo bem com você? Queridos, que a presença de Deus, que o Senhor te abençoe e que a presença do Senhor seja a sua maior riqueza, o item mais importante da sua vida seja a presença do Senhor. Como o salmista fazia, o salmista Davi, ele sempre, no momento mais difícil da vida dele, ele sempre se posicionava valorizando cada vez mais a presença de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Lembra que o pedido dele é: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não tire de mim a tua alegria. Em outras palavras, que o Senhor não me abandone, que o Senhor não me deixe. Ele sabia muito bem que poderia acontecer qualquer coisa com a vida dele, mas se o Senhor estivesse com ele, ele ia conseguir se refazer, reiniciar, se reconstruir, se levantar. Isso é muito importante quando nós fazemos assim. Então, que o Senhor te abençoe cada vez mais e que a presença de Deus continue sendo importante e extremamente valiosa. Que você valorize mais e mais a presença do Senhor na sua vida, na sua casa e em toda a sua família. Queridos, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2, principalmente aquela parte em que Deus diz assim para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Queridos, a história de Samuel é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Desde o seu nascimento como ato profético do Senhor para com a vida da mãe dele, a irmã Ana, como vocês conhecem a história, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e principalmente o desenvolvimento daquilo que era ou daquilo que foi o ministério profético. Um dos maiores homens da Bíblia, que fez a famosa transição da teocracia para a monarquia. Samuel foi o homem responsável pelo ungir a Saul, por tornar Saul rei de Israel. Samuel foi o homem responsável por ungir Davi, por tornar Davi o rei de Israel. Mas vamos lá, o início do ministério ou da vida de Saul no que diz respeito para com a pessoa de Samuel, vocês conhecem a história. O Saul foi um homem bonito, Saul era um homem grande, ou seja, de grande estatura, Saul era um homem guerreiro por excelência, um homem muito bem visto diante de todos. E o Samuel desenvolveu uma excelente amizade com Saul. Samuel tinha dó de Saul, Samuel gostava de Saul, Samuel acreditava em Saul, Samuel desejava que Saul pudesse fazer um trabalho excelente. Assim como todo bom líder, assim como todo bom pai e boa mãe, sempre gostamos de ver alguém, um aluno, um discípulo, nós desejamos que esta pessoa cresça, que desenvolva, que faça um trabalho brilhante. O Samuel conhecia Saul. Samuel sabia das dificuldades de Saul, dos dilemas de Saul, dos problemas de Saul. E Samuel a amava, mesmo Saul não merecendo todo aquele cuidado, toda aquela atenção, todo aquele amor. E quando Samuel percebeu que Deus não queria mais Saul como rei de Israel, o Samuel tentou ajudar. Samuel estendia a mão para com Saul. Samuel intercedia por Saul. Samuel aconselhava Saul. E quando Deus estava querendo realizar isso, é como se Samuel intercedesse, clamasse, pedisse, falasse em favor de Saul. Mas o Saul, querido, não melhorava, não mudava. Saul não fazia por onde merecer nada da parte de Deus e também da parte de Samuel. E chega um momento que Deus chega e diz essa famosa expressão: até quando, Samuel? Até quando tu vai ter dó de Saul? Queridos, geralmente nós também enfrentamos os mesmos dilemas de Samuel. Tem vezes que nós ficamos resistindo à vontade de Deus, tem vezes que nós ficamos insistindo com algo que Deus já não quer mais, tem vezes que nós ficamos teimando com Deus. Quantas vezes você tem sido teimoso, você homem, você mulher, que fica com dilemas emocionais, assim como Samuel, que fica insistindo em uma questão que Deus já não quer mais, que fica insistindo em uma causa que Deus já mudou, que Deus já rejeitou. Amados, até quando você vai viver também assim, sofrendo? Você que vive o tempo todo, entra ano e sai ano, numa sofrência terrível,
Inicia janeiro e chega dezembro com as mesmas causas, com os mesmos dilemas, com os mesmos sofrimentos. Amados, você precisa se posicionar, você precisa se definir, você precisa tomar uma atitude que venha fazer a diferença na sua vida. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver nesse dilema da bebida, do vício? Até quando você vai viver nesse dilema da droga ou das drogas? Você, querido, que nasceu em uma família evangélica, você rapaz, você moça, que já fez parte da igreja, que hoje está afastado, que hoje está com o dilema de não servir mais a Deus, que hoje você tem esfriado, você tem diminuído a sua intensidade no servir a Deus, está distante do propósito de Deus, da vontade de Deus. Até quando você vai viver assim? Começando um propósito e não concluindo? Começando algo e não realizando? Até quando você vem à igreja e afasta da igreja? Até quando você vai viver assim? Casando e separando, você homem, você mulher, quem sabe que já está no terceiro, no quarto, no quinto relacionamento e não se definem. Querido, até quando você vai viver longe da presença de Deus? Até quando você vai ficar afastado do propósito e da vontade do Senhor? Querido, até quando você vai ficar assim? Assim, eu te faço a mesma pergunta que Deus fez para com Samuel. Até quando, Samuel? Querido, até quando você vai viver assim? Até quando você vai continuar dessa forma? Querido, coloca um final em tudo isso. Quando Samuel entendeu o propósito de Deus, então Samuel se levantou e começou a exercer aquilo que era a vontade do Senhor. Se levantou e começou a colocar em prática aquilo que era a vontade do Senhor. E não mais pelo seu dilema. Ele não se conduziu mais pelos sentimentos, mas sim pela razão. Deixe de ser sentimentalista e comece a agir com a razão e Deus vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Posso orar por você? Senhor, eu quero agora orar por este homem, por esta mulher que tem tomado atitude, que tem feito escolhas tão somente pelo sentimento, que tem sofrido, esse homem que muitas das vezes tem tratado a família no campo do sentimento, que tem deixado, abandonado a família exatamente por causa dos sentimentos, as paixões terrenas, mundanas, Pai querido, mas que a partir de hoje esta mulher e este homem venham a fazer boas escolhas pela razão, como diz a tua palavra, que venha ter atitude de homem, atitude de mulher, que venha ter comportamentos que façam a diferença na sua vida para a glória do Senhor. Amados, curta nossos vídeos, faça comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.